Olá, seja bem-vindo ao Mater Podcast. Esse é o nosso último vídeo nessa série de vídeos que nós fizemos sobre a Quaresma. Esse último vídeo, eu quero te convidar a refletir comigo sobre a Semana Santa. Nós vamos meditar, nós vamos nos aprofundar nos mistérios, nos símbolos, nos sinais que vão estar acontecendo nessa maior de todas as semanas para um cristão. A semana mais importante, a semana que mais nós precisamos nos aprofundar e viver. Por isso eu peço que tu te aprofunde nesse mistério, que tu use esse episódio também para rezar, para entrar na tua vida interior. Que não seja simplesmente um momento de estudo ou simplesmente um momento onde você vai saber alguns detalhes, algumas curiosidades sobre essas missas que nós vamos viver, sobre esses momentos, essas celebrações, mas que acima de tudo seja um momento para te ajudar na tua vida interior nesse tempo de Quaresma. Eu quero te convidar a fazer esse caminho, essa jornada de todos os dias dessa nossa última semana, a maior de todas as semanas, para que nós possamos aproveitar cada um dos momentos e chegar no domingo de Páscoa profundamente alegres, extremamente jubilosos nesse que é o maior dia para nós cristãos católicos, para nós que vivemos a ressurreição no nosso ano católico. Então, que a gente possa se aprofundar, e eu peço aqui a intercessão dos santos e da Virgem Maria, para que nós possamos receber o Espírito Santo e também aprofundar esse nosso conhecimento e nos aprofundar nessas celebrações que nós vamos viver. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, dar um like nesse vídeo, também nos acompanhar no Instagram e no Spotify, em todas as redes sociais é @materpodcast. É só nos procurar, lá você vai ter atualizações sobre os nossos conteúdos, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto aqui no YouTube. Você vai ver quando os nossos vídeos saírem, vai ver quando os nossos episódios regulares e os especiais saírem também. Então, nos acompanhando, você vai estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Para a gente começar essa reflexão, a gente vai olhar já desde o princípio, desde o domingo de Ramos. Depois do quinto domingo da Quaresma, nós vivemos a quinta semana, e o domingo seguinte, que é o domingo que nós vamos viver agora na próxima semana, é o domingo de Ramos. Gente, é muito importante aqui que a gente entenda, que a gente perceba que se nós não entrarmos com Jesus no domingo de Ramos, entrarmos em Jerusalém, ele nos convida a participar desse momento, a entrar em Jerusalém, ele está em cima do jumentinho, e nós somos convidados a caminhar com ele para dentro de Jerusalém. Se nós não entrarmos em Jerusalém com Jesus, se nós não caminharmos, não formos junto com ele para o cenáculo, se não formos junto com ele viver essa última ceia, se nós não formos viver a dor da cruz, nós não temos como viver verdadeiramente a alegria da Páscoa. Às vezes a gente passa pelo domingo de Páscoa como mais um domingo na nossa vida, mais um domingo na nossa vida de cristão, de católico. Não é para isso que a Páscoa existe. A Páscoa quer nos convidar a fazer uma profunda experiência com Deus. Uma grandíssima experiência de oração, onde nós vamos entrar com Jesus, junto dele, em cima daquele jumentinho, vamos entrar em Jerusalém. Vamos cantar o Hosana, vamos cantar o louvor de Deus entrando, o nosso Salvador entrando na cidade. Nós vamos caminhar com ele durante aquela semana, vamos participar da última ceia, vamos caminhar com ele até a cruz, e vamos ressuscitar com ele no terceiro dia. Esse é o chamado de Deus, esse é o chamado da igreja com todas essas celebrações. Então, para que a gente bem celebre esses dias, bem celebre cada um desses momentos, essas celebrações que são tão profundas para nós como católicos, eu quero te convidar a fazer essas meditações para que a gente possa caminhar e se aprofundar em cada um desses passos que Jesus dá. Então, o nosso primeiro passo é o Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos, nós vamos chegar na celebração. No momento em que nós chegarmos na nossa paróquia, tem aquela procissão que todo mundo conhece, que é a procissão dos ramos, onde os sacerdotes já abençoam os ramos e nós levamos esses ramos bentos para casa depois. É uma tradição muito antiga e todos nós conhecemos, mas às vezes nós não sabemos nem por que ela acontece. A tradição dos ramos acontece porque lá atrás, quando Jesus estava conosco, ele foi entrar em Jerusalém e no dia que ele entra em Jerusalém, uma semana antes da sua morte, ele vai a Jerusalém com seus discípulos para celebrar a Páscoa, que estaria chegando no final daquela semana. Antes de celebrar a Páscoa, ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho e todo o povo pega os ramos das árvores. Era o que tinha no caminho, eles queriam sinalizar para Jesus, eles queriam dizer: Jesus, tu é o nosso Salvador, eu te amo, eu quero que tu venha para a cidade santa. E para sinalizar isso, eles pegavam os ramos das árvores. Lá tinham muitas árvores de oliveiras, então os ramos eram de oliveiras e eram palmas. Então eles juntaram qualquer coisa que eles viram pela frente, recolheram e acenavam para Jesus, dizendo: tu é o nosso Salvador. Esse momento nós vivemos e nós ouvimos na celebração da liturgia no primeiro evangelho que é lido.
nós somos convidados no início da celebração, primeira coisa, a ouvir o evangelho que está em Marcos capítulo 11, de 1 a 10. Esse é o evangelho que nós vamos ouvir, que é esse evangelho que narra esse processo onde Jesus entra na cidade santa e se encaminha com os discípulos, sendo ovacionado pela população. Jesus entra ovacionado em Jerusalém. E nós devemos entrar nessa procissão, nós devemos entrar na igreja, pegar esses ramos bentos, cantar as músicas dessa celebração, lembrando justamente disso, de que nós estamos celebrando o Salvador que chega na cidade santa, Jerusalém. Aqui vale também uma outra simbologia da gente lembrar que a cidade santa, a Jerusalém, é também um sinal da igreja. Então é Cristo que entra na igreja. O sacerdote é a pessoa de Cristo. In persona Christi ele celebra a missa. Então naquele momento é Cristo que está entrando e nós estamos saudando o Cristo com as nossas palmas, com os nossos ramos. Esse primeiro evangelho é proclamado logo depois do início da celebração e ele é colocado ali justamente para que a gente viva essa procissão, viva esse momento de receber o Cristo. Nós cantamos o Hosana, nós ouvimos várias músicas de Hosana que nós já estamos carecas de saber, o Hosana Ei, Hosana A, né? Aquelas músicas que nós estamos carecas de ouvir em todas as nossas paróquias, então é isso que a gente vai ouvir. E o que significa esse Hosana? Um artigo da Canção Nova vai nos dizer que o Hosana significa salva-nos. Então quando nós cantamos Hosana, e nós cantamos Hosana também lá no Santo, né? Hosana nas alturas, nós estamos cantando salva-nos, tu que estás nas alturas. E ali eles cantavam Hosana, Hosana ao filho de Davi, salva-nos, filho de Davi. Era isso que o povo cantava, pedia que Cristo viesse salvar. Então cabe a nós também fazer esse mesmo movimento. Salva-nos, filho de Davi. Nós estamos pedindo, entrando nesse mistério aonde o Salvador vai nos salvar. Peça com todo o teu coração que o Salvador te salve. Pensa nos teus pecados, pensa na tua vida, pensa naquilo que tu precisa e pede ao Senhor, coloca aos pés do Senhor. Como eles faziam lá naquele dia, jogavam os ramos no chão para que Jesus passasse por cima, coloca os teus pecados no chão, porque invariavelmente, querendo ou não, na sexta-feira ele vai de novo morrer na cruz. E vai morrer de novo na cruz pelos teus, pelos meus, pelos nossos pecados. E ele está olhando para cada um de nós, para cada um dos nossos pecados. Então é esse momento em que nós temos que gritar, salva-nos, vem filho de Davi e nos salva. É ele que vai nos salvar e é esse o momento de nós louvarmos a esse Cristo que está vindo para nos salvar. Nós somos nesse momento também confrontados. Com essa sinceridade de coração que nós pedimos a salvação, nós somos confrontados com o evangelho da paixão de Cristo, que já vem de um dos evangelhos sinóticos. Nós temos dois evangelhos nessa missa. O evangelho que nós ouvimos antes da procissão dos ramos, que nos convida a entrar nessa procissão, que nos convida a viver esse momento de louvor ao Senhor. E depois nós temos um outro evangelho que já narra a paixão de Cristo. Não é o mesmo evangelho que nós vamos falar ali na frente da Sexta-feira Santa, mas já é um evangelho que narra a paixão de Cristo. E para que esse evangelho narra a paixão de Cristo? Esse evangelho quer nos confrontar, quer nos colocar diante da realidade de que nós somos o povo que passou pegando esses ramos e louva o Senhor, que eleva esses ramos pedindo, Senhor, filho de Davi, nos salva. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o povo que lá na sexta-feira vai dizer, crucifica-o, crucifica-o. Esse é o confronto que já o Evangelho no Domingo de Ramos quer nos trazer. No Domingo de Ramos lá atrás, eles ainda não sabiam que trairiam o Senhor. Eles ainda não sabiam, ou já estava no coração de muitos dos fariseus e muitos dos hipócritas que estavam lá, já trair o Senhor. O que está no nosso coração? Quais são as traições que estão no nosso coração? Quais são os nossos pecados? É isso que tem que ser confrontado aqui, é isso que é confrontado nessa missa. Nós ouvimos o evangelho do louvor a Deus, dos ramos levantados, e nós ouvimos o evangelho da dor do Filho de Deus, da entrega do Filho de Deus, da traição com o Filho de Deus. Para que nós confrontemos os nossos pecados e lembremos que nós estamos entrando na semana mais importante do católico. Na semana onde os nossos pecados serão pagos pela dor da cruz. Esse é o grande detalhe, essa é a grande vivência que essa missa de Domingo de Ramos quer nos trazer. Quer nos confrontar com as nossas duas realidades. A realidade de que nós somos chamados a louvar e amar a Deus, e assim nós fomos criados, e com a realidade da distorção que o pecado causa em nós, ao ponto de trairmos o Filho de Deus. Cada um dos nossos pecados graves, cada um dos nossos erros, das nossas faltas, são uma ofensa, uma traição ao Filho de Deus.
E é esse o confronto que nós temos na missa do Domingo de Ramos. Depois do Domingo de Ramos, nós vivemos ainda alguns evangelhos que vão nos introduzindo à agonia da cruz, na segunda, na terça, na quarta-feira, e lá na quinta-feira nós entramos naquilo que o Padre Alex chamou em um dos nossos episódios da única celebração em 3 atos. Como assim única celebração em 3 atos? Quando nós entramos na missa do lava-pés, na missa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, nós entramos na missa que não termina. Já pensaram nisso? Olha só, nós entramos na missa de lava-pés, recebemos a saudação, fazemos o sinal da cruz e iniciamos essa celebração. Mas preste muita atenção. No final dessa celebração, o sacerdote não dá uma bênção final. Ele não diz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nós encerramos essa celebração sem sermos enviados em missão. Porque essa celebração iniciou ali, e assim como nosso Senhor, lá atrás, quando viveu a última ceia, quando instituiu a Eucaristia e o sacerdócio com os seus discípulos, Jesus não se recolhe ou não vai para uma nova missão. Não. Jesus institui a Eucaristia e aí ele começa o seu caminho que vai terminar na cruz. A igreja, a liturgia da igreja, em sua beleza, em sua grandeza, nos convida a fazer o mesmo caminho que Cristo fez. Portanto, nós somos convidados a iniciar a celebração na quinta-feira e só concluir no sábado à noite, na bênção da Vigília Pascal. Na quinta-feira, nós somos convidados, nesse primeiro dia do Tríduo Pascal, nesse primeiro ato dessa celebração de 3 atos, nós somos convidados a ver o lava-pés, onde o sacerdote, os bispos, o Papa vai se colocar de joelhos, vai tirar a casula, vai ficar só com a sua túnica e vai lavar os pés do povo. Assim como Cristo, o maior de todos os reis, lavou os pés dos discípulos. Isso é um convite à nossa humildade. Nós somos profundamente chamados por Deus a sermos humildes, a sermos entregues pelo outro. Quem quiser ser o maior, seja o menor entre vós. Então que nós sejamos o menor, esse que serve o outro. E é isso que os nossos pastores, é isso que o teu pároco vai fazer. É isso que o Papa vai fazer na missa da Vigília Pascal. Se ajoelhar aos pés daqueles que precisam, daqueles que são necessitados, e esse foi um convite belíssimo que o Papa Francisco já fez mais de uma vez. Na atitude, não um convite verbal, mas na atitude. O Papa Francisco já foi aos marginalizados, já foi aos presidiários fazer essa missa da Vigília Pascal e lavar os seus pés. Nas nossas paróquias, talvez nós sejamos convidados, eu já tive a graça de ser convidado a participar desse momento, de ter os meus pés lavados. E isso é uma graça muito grande. É uma graça de nós percebermos que o nosso pastor se coloca de joelhos com uma bacia e lava os nossos pés, beija os nossos pés, para que nós possamos participar dignamente do mistério da paixão de Cristo. Nessa mesma missa é instituída a Eucaristia, é a missa em que Cristo faz todo o rito da Eucaristia, e é também a missa onde, por isso, ele institui o sacerdócio. Ele impõe as mãos sobre os discípulos, ele transmite o seu sacerdócio a esses discípulos, e tudo isso vai ser consumado na cruz. Essa missa se inicia nesse momento e ela não termina, porque nós vamos ser enviados em missão somente depois da ressurreição do Cristo. Essa missa acontece o lava-pés, a consagração, tudo acontece normalmente. E a partir daí nós somos convidados a entrar em vigília com o Senhor. Sim, a partir deste momento, nosso Senhor vai se retirar do cenáculo, vai subir o Monte das Oliveiras, vai ao Getsêmani e vai sofrer a agonia de receber sobre seus ombros todos os nossos pecados. Jesus caminha até o Monte das Oliveiras e leva todos os discípulos, todos os seus apóstolos consigo, menos o apóstolo traidor. E observem aqui que tem uma profunda meditação, tem uma profundidade aqui para nós pensarmos para o nosso ano inteiro na missa. A primeira missa. Na primeira missa, quando foi instituída a Eucaristia, Judas Iscariotes, o traidor, recebe a Eucaristia, mas ele vai embora antes da missa terminar. Leiam o Evangelho. Judas recebe a Eucaristia e o Evangelho nos diz que Satanás entra nele, porque ele recebe a Eucaristia já com o coração profundamente decidido a trair o nosso Senhor. Judas está decidido a trair. Judas recebe a Eucaristia indignamente, em profundo pecado, e então ele se retira antes da missa terminar. Queridos, nós não podemos sair antes da missa terminar. Quem fez isso foi o traidor. Nós devemos ficar até o fim. E essa é a reflexão que eu deixo para o nosso ano litúrgico inteiro.
Não saia antes da missa, não saia antes da bênção final. Judas saiu antes da bênção final. Os outros discípulos ficaram e receberam a bênção do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Não vá comungar indignamente. Depois da comunhão de Judas é que Satanás entra em seu coração e ele vai para a traição, porque ele já tinha o pecado mortal em sua alma e se deixou levar pelo traidor, pelo pai da mentira, e se tornou também traidor e pai da mentira. Então, nesse momento, nós passamos a acompanhar a agonia de Nosso Senhor. As espécies eucarísticas nas nossas paróquias são recolhidas, o sacrário fica vazio. Olha a profundidade que nós estamos entrando. Gente, não há nenhum momento no ano, em nenhum outro momento no ano, o sacrário fica vazio. As luzes não são apagadas em um sacrário. Somente nesta noite, até que a vigília pascal aconteça. Nós estamos num profundo momento de escuridão. Nós estamos saindo com o Cristo e vamos vigiar com ele no Monte das Oliveiras. Existem algumas paróquias, existem várias celebrações nesses dias, mas existem algumas paróquias, na minha paróquia isso já aconteceu em alguns anos, de, por exemplo, as espécies eucarísticas serem retiradas, levadas para um outro sacrário, e lá os grupos da paróquia ficarem em vigília a noite inteira, até a celebração das 3 da tarde, revezando essa vigília, fazendo aquilo que Nosso Senhor pediu aos seus discípulos. Ele tira Pedro, Tiago e João dos 11, porque Judas já tinha ido fazer a traição. Então, dos 11, ele traz consigo Pedro, Tiago e João para um lugar reservado. E lá ele vai sofrer as dores e diz: vigiem e orem comigo para não entrardes em tentação. Então, nesse momento também, Nosso Senhor está nos convidando a vigiar e orar com Ele. Que seja por 1 hora. Ele pede aos discípulos 1 hora. E eles não são capazes de vigiar. Eles dormem. E eles entram em tentação, como Nosso Senhor falou. Nosso Senhor sofre, sua sangue nessa noite. É traído por um beijo de Judas. Já pensou quantas vezes nós estamos em estado de graça e nós vamos à comunhão? A alegria que é, como os discípulos, receber essa comunhão no estado de graça. Agora, já pensou quantas vezes nós estamos em pecado grave e nós nos levantamos e vamos à fila da comunhão? Queridos, ir à fila da comunhão em pecado grave é dar o beijo de Judas no Senhor. É pesado, né? É triste, é um sofrimento muito grande pensar nisso. Mas é isso que nós fazemos. Vamos à confissão. Eis o tempo de conversão. Deus escancara as portas da misericórdia para que nós entremos por essas portas e recebamos a misericórdia que vem da graça da confissão. Não vamos perder essa chance. Vamos até o confessionário, joguemos todos os nossos pecados, para que o nosso beijo, a nossa união com o Senhor não seja o beijo do traidor, e sim seja uma união profunda. Nós passamos então essa noite em vigília. É uma noite que agora as nossas paróquias estão sem os sacrários acesos, sem o Senhor no sacrário. Nós vigiamos com o Senhor durante esse período todo, e aí então nós chegamos na Sexta-feira da Paixão. Meus queridos, esse dia é um dia de nós entrarmos no passo a passo que Cristo vai dando até chegar na cruz. Não é um dia de festa, não é um dia de comer um monte de peixe, de fazer aquele ensopado maravilhoso, aquele peixe na churrasqueira. Não, não. Esse é um dia de silêncio, ainda de profundo jejum, abstinência de carne e ainda de entrar nesse espírito de penitência. Nosso Senhor está indo para a cruz. Eu te convido a procurar no site da Aletheia. Se você procurar por Aletheia, Relógio da Paixão, você vai encontrar um artigo que tem uma imagem mostrando de hora em hora o que está acontecendo com Nosso Senhor. Existem outras fontes confiáveis que também fazem essa busca. A igreja busca no Evangelho e entende quais são os horários em que Nosso Senhor estava sofrendo cada uma das penas pelos nossos pecados. Busque esse Relógio da Paixão para te poder viver com Nosso Senhor cada um dos passos que Ele vai dando até chegar à cruz. Jesus é condenado por Pilatos, é levado a Anás e Caifás na noite anterior, é trocado por Barrabás diante do tribunal de Pilatos. Pilatos manda que Jesus seja flagelado, ele recebe as vestes púrpura e a coroa de espinhos que o acompanham por todo o caminho da cruz. Depois ele vai caminhar com a cruz, vai dar todos os passos na Via Crucis, essa via que nós acompanhamos na Quaresma de forma mais intensa, que nós fazemos essa Via Crucis nas nossas paróquias, a famosa Via Sacra que nós temos nas nossas paróquias. Então, nessa sexta-feira, eu te convido a viver em profunda oração, profunda meditação. Desliga teu telefone,
desliga tuas redes sociais, não liga a televisão, no carro desliga o rádio, deixa um silêncio na tua casa. Se tu tem filhos, esse é o momento para te dar testemunho para eles. A nossa igreja, já nos dias anteriores, cobriu todas as imagens com panos roxos para mostrar que a morte chegou sobre a igreja. Quando o Filho de Deus morre, quando o nosso Salvador está morto, a igreja inteira está morta, porque nós estamos sem o nosso Senhor. Na tua casa, se tu tem imagem de santos, imagem de Maria, se tu tem crucifixos, e como bons católicos nós devemos ter crucifixos, imagens dos santos, imagens de Nossa Senhora, cubra essas imagens também com panos roxos. Os panos que trazem esse clima penitencial, para que nós saibamos que nosso Senhor está morto. Nós vamos acompanhar nosso Senhor até a celebração das 15 horas. E às 15 horas, no horário em que Cristo entrega o seu Espírito ao Pai, nós vamos também viver a morte do Senhor. Cristo está morto. É duro pensar nisso, mas é isso que nós vivemos na celebração das 15 horas. Não é uma missa, lembrem-se, é o segundo ato de uma liturgia feita em 3 atos. A Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão e logo mais a Vigília Pascal. Nesse dia, nós vamos ouvir aquele Evangelho da Paixão narrado por São João. Os evangelhos sinóticos, de Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que são mais precisos historicamente, com os locais. Eles trabalham um pouco mais a questão prática. João é preciso no amor. E é esse o evangelho que nós vamos ouvir. O evangelho do discípulo amado, aquele que reclinou sua cabeça no peito do Senhor. É esse evangelho que nós vamos ouvir, e é esse evangelho que vai nos conduzir a compreender a Sexta-feira da Paixão. Ouça esse evangelho com profunda reverência. Eu te convido também a fazer um outro exercício espiritual que seria interessante se tu tiver tempo, se tu for te colocar nessa sexta-feira, que na maioria dos locais é feriado. Então, viva essa sexta-feira e eu te convido a ler esse livro de Ana Catarina Emmerich, Vida e Paixão do Cordeiro de Deus. Aqui ela narra desde o nascimento de Cristo e sua vida pública, e profundamente ela teve visões que mostraram para ela a Santa Ceia e os momentos da paixão de Cristo. Pega esse livro, pega o relógio da paixão e vai acompanhando. Agora Cristo está nesse momento. O que Catarina Emmerich viu? Qual foi a graça dada a ela de ver esse momento? Olha para esse momento, lê isso e medita no teu coração. Todos esses momentos até a paixão do nosso Senhor. É uma dica, né, como o nosso querido Padre Alex sempre dá uma dica de livro nos nossos podcasts, é uma dica de livro para que tu possa viver melhor também esse momento profundo da nossa fé. Na celebração das 15 horas, nós não estamos celebrando uma missa. Os sacerdotes e diáconos vão estar vestidos de vermelho, simbolizando o martírio, simbolizando a dor da morte do Cristo. Nesse momento, nós vamos acompanhar o Evangelho da Paixão, vamos gritar o crucifica-o, pedindo que o Cristo seja crucificado. Nós vamos de novo ser confrontados com aquele momento do Domingo de Ramos, onde nós louvamos a Deus, e agora onde nós pedimos que Deus seja morto. Nós vamos ver o Cristo crucificado e entregando o seu Espírito. Vivamos o Evangelho. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. A dor do Cristo que entrega seu Espírito para morrer e ir à mansão dos mortos buscar os justos. Terminada a celebração das 3 da tarde, mantenha o silêncio. Algumas paróquias, alguns locais fazem procissões do Cristo morto, Nossa Senhora das Dores. Acompanhe essas procissões. Viva esse momento de luto. Cristo está morto. É duro, é pesado, mas é um momento para nós vivermos com profunda devoção. Se nós vivermos esse momento com profunda devoção, nós estamos mais preparados, porque nós entramos no túmulo com Cristo e agora nós estamos caminhando para a ressurreição com o mesmo Cristo. Queridos, nós estamos sendo convidados a viver a Vigília Pascal no sábado à noite. Nós acordamos no sábado de manhã já com um ar de expectativa, com um ar até de o que vai acontecer, mesmo sabendo que à noite os sinos das igrejas vão tocar. Os sacrários serão preenchidos novamente com a vida. Nós ouviremos o Glória e o Aleluia. Esse é um dia de vestir branco novamente. Escolhe a tua melhor roupa. Tua melhor roupa tem que ser usada nesse dia. Nesse e no domingo da ressurreição, porque aqui nós estamos celebrando o Cristo que ressuscitou. O sábado é dia de nós prepararmos a nossa casa, organizarmos tudo, ainda em silêncio, porque nós ainda não recebemos a graça do Cristo que vem. E aí nós entrarmos nessa celebração que é
maravilhosa, é linda na vida da igreja. Uma celebração que tem muita simbologia. Nós chegamos nessa celebração com velas apagadas. O novo Círio Pascal, com o novo ano e com as marcas da chaga de Cristo, é aceso. Esse Círio Pascal que celebra a luz, o Cristo que volta. Nós ouvimos os padres, os diáconos cantando Eis a luz de Cristo. E nós respondemos, demos graças a Deus. O Cristo renasceu, o Cristo ressuscitou. Aleluia! É isso que nós vamos cantar no domingo, no sábado da vigília e no domingo da ressurreição. Nós ouvimos também, algumas paróquias usam a fórmula mais curta e algumas paróquias usam a fórmula mais longa dessa missa, onde nós vamos ouvir 7 leituras. Essas 7 leituras do Antigo Testamento, mais uma carta paulina, mais o nosso Evangelho, alguns às vezes acham, nossa, é tanto tempo de missa. Prestem atenção nessas leituras. Queridos, cada uma dessas leituras é uma das alianças que Deus fez com a humanidade e que o homem rompeu. E nós vamos caminhando de aliança em aliança, de profeta em profeta, até nós chegarmos ao anúncio do Messias, até nós chegarmos ao Cristo que veio a nós. Nós já temos no início da celebração a proclamação da Páscoa, a proclamação do Cristo ressuscitado. Nós ouvimos as leituras, caminhamos pelas alianças e aí nós cantaremos jubilosos, com os sinos da igreja tocando, Glória a Deus nas alturas. Voltaremos a cantar o Glória nas nossas missas. Cantaremos todos os dias na oitava de Páscoa. Também nós vamos cantar o Aleluia antes do Evangelho. E o Evangelho, a narração do Evangelho, é das mulheres que vão ao túmulo. E aqui é muito importante nós prestarmos atenção na simbologia. São as mulheres que vão ao túmulo para receber a graça do esposo que está no túmulo e ressuscita. As esposas, a esposa de Cristo, a mulher que vai até o Cristo para receber o dom do Cristo que se deu pela sua esposa, pela sua igreja. E elas não encontram ninguém lá. Encontram o anjo que anuncia, ele ressuscitou. Nós temos que celebrar com toda alegria o Sábado Santo, com toda a profundidade de amor, de paz, de salvação que nós recebemos. Vamos receber a salvação do Cristo com a abertura máxima do nosso coração. O nosso esposo morreu na cruz. Deu tudo para que a igreja pudesse ser santificada. E nós somos igreja santificada. Esse é o momento dessa celebração. Nós celebramos a Vigília Pascal com alegria, voltamos a celebrar a Eucaristia. A Eucaristia agora é consagrada novamente, porque o Cristo ressuscitou, a luz voltou. Na Sexta-feira Santa é o único dia em todo o ano e em todo o mundo que a Eucaristia não é celebrada. Todos os outros dias nós temos celebração da Eucaristia. Mas na Sexta-feira Santa nós estamos no segundo ato de uma ação litúrgica em 3 atos que se conclui com, de novo, a consagração da Eucaristia pelo sacerdote no altar, na missa da Vigília Pascal, quando Cristo ressuscita. Aqui sim, nós vamos ser enviados em missão. Assim como os discípulos no cenáculo vão receber o Espírito Santo, e nós também vamos receber 50 dias depois da Páscoa, lá em Pentecostes, nós vamos receber o Espírito Santo. Mas assim como os discípulos são enviados em missão, nós também somos enviados no fim dessa missa. Recebemos a bênção e ouvimos aquela saudação: Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. E nós respondemos, graças a Deus, aleluia, aleluia. Ou seja, graças a Deus, jubilemos de alegria, cantemos com toda a nossa força, Cristo ressuscitou. E aí nós já podemos celebrar e desejar a todos Feliz Páscoa. Cristo ressuscitou. Essa missa é verdadeira missa de Páscoa, como já nos disse o Padre Alex em um dos nossos episódios sobre os dias de preceito. Nesse dia, e no dia seguinte, e nos próximos 8 dias, não se vive jejum, abstinência, penitência, é festa, galera. No domingo de Páscoa, nós somos convidados a de novo celebrar essa alegria e iniciar a 8ª de Páscoa. A celebração do domingo de Páscoa inicia uma celebração de 8 dias. Aqui outro símbolo. O casamento judaico era um casamento que seguia por vários dias. Nós temos que lembrar que a cruz é também um matrimônio entre o esposo e sua esposa, entre o Cristo e sua igreja, aonde o esposo dá tudo e a igreja, simbolizada por Maria aos pés da cruz, recebe tudo. E essa união frutifica. Qual é o fruto dessa união? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Da união do Cristo, do esposo,
com a igreja, Maria aos pés da cruz, nasce o Filho. Nasce ali a igreja. E a celebração que nós estamos vivendo no domingo de Páscoa, a celebração da ressurreição, é a consumação. Lá na sexta-feira, Jesus vai dizer: tudo está consumado, e entrega o seu Espírito. A consumação desse matrimônio aconteceu, o Cristo morre e ressuscita. E agora, no domingo de Páscoa, nós vamos viver uma festa de casamento, que dura 8 dias. Começa nesse domingo e vai terminar lá no outro domingo, com a celebração da Divina Misericórdia. Queridos, que nós vivamos esse tríduo pascal. O que nós queremos com essa reflexão aqui no Mater é te ajudar a rezar durante esse tríduo pascal. Viva intensamente, observe os sinais, os símbolos que o Senhor está nos dando em cada uma das liturgias, na quinta-feira, já no domingo de Ramos, na quinta-feira santa, na sexta-feira da Paixão, no sábado santo, no domingo da ressurreição. Viva profundamente, vá com o Cristo para o sepulcro na sexta-feira. E tenha certeza de que nós vamos ressuscitar com ele também no sábado e vamos sair do sepulcro para uma nova vida, para a vida eterna. Caminhe com Jesus em cima do jumentinho até chegar a Jerusalém. Caminhe até o cenáculo. Do cenáculo, vá com ele até o Monte das Oliveiras, vá com ele até o Getsêmani. Viva o sofrimento, vigie com o Cristo. Do Getsêmani, vá com ele, acompanhe ele até a casa de Anás, de Caifás e depois ao tribunal de Pilatos. Vá ao local da flagelação. Faça a via crucis com nosso Senhor. Suba no Gólgota. Viva a crucificação. Sofra a crucificação do Cristo. Do Gólgota, vá ao sepulcro com ele. Sofra aquela noite de silêncio, onde nós não temos o Cristo. Saia com ele do sepulcro. E aí sim, do sepulcro nós vamos para a ressurreição. Do sepulcro nós vamos para a vida eterna. Acompanhe o Senhor desde o jumentinho e tenha certeza de que você vai chegar na celebração da vida eterna no domingo da ressurreição. Essa nossa meditação é para te ajudar a caminhar e estar mais próximo de Deus. Então eu te convido a seguir as nossas redes sociais, seguir os nossos conteúdos no @materpodcast no Spotify, no Instagram, se inscrever aqui no nosso canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com alguém que possa aproveitar esse conteúdo e possa também se aprofundar nesse tríduo pascal. Então, rezemos, nos aprofundemos, olhemos para a nossa vida interior, caminhemos com o Cristo, do domingo de Ramos até a cruz, para que nós possamos ressuscitar com Ele.